Agosto é o mês da conscientização sobre a preservação do nosso patrimônio. Especialmente porque tem o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, que é celebrado em 17 de agosto. Esta data homenageia o historiador Rodrigo Melo Franco de Andrade e nos lembra da importância de preservar a memória, celebrar a diversidade cultural e cuidar dos bens que contam a nossa história. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com duas mulheres que se dedicam muito à cultura e à preservação do patrimônio, que estão aqui do meu lado. É a Ana Paula Almeida, historiadora e também idealizadora do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial. E também a Flor Nieto, produtora cultural e diretor executivo do Instituto Bruno Segalla. Vamos embarcar nessa viagem da nossa memória, aqui da nossa cidade, com as nossas convidadas, né? Vamos começar então com a Flor. É Flor, mas o nome não é Flor, né? Não, meu nome é Florência. Florência. Flor, conta para nós um pouquinho do Instituto Bruno Segalla, né? Uma referência da nossa cidade, tão importante. A gente estava comentando aqui antes do programa começar, que tem 20 anos, né? Então ele não é tão recente assim. Como começou, né? Qual que é a proposta dele, como ele está nos dias atuais. Comenta um pouquinho pra gente. Sim, então o Instituto Bruno Segalla, ele foi fundado em 2005 pelo Bruno Segalla Filho, né? Filho do Bruno Segalla, obviamente, e a Rejane, que é a esposa dele, e também um grupo de amigos, né? Que também toparam essa ideia, né? De preservar o acervo do Bruno Segalla. Então, hoje o Instituto se dedica justamente a salvaguardar esse acervo e também publicar, divulgar e fazer atividades educativas para que as pessoas conheçam, né, a obra e a vida do Bruno Segalla, que também foi responsável pelas obras de alguns dos principais monumentos públicos que nós temos aqui em Caxias do Sul. E esse ano o Instituto completa 20 anos, agora em 4 de outubro, né? Faz esses 20 anos. E também uma data simbólica, né? Porque nós também estamos de mudança, né? Então, nós estávamos com a sede no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul e vamos agora nos mudar para o Bloco E da universidade no campus sede. E há 10 anos atrás também foi a nossa mudança, né? Então tudo é simbólico, né? Cada 10 anos parece que tem alguma ação, né? de mudança. O Instituto ele nasceu no ateliê, né? do Bruno Segalla, que faleceu em 2001. E aí ficou até 2014, 2015, quando a gente foi contemplado pelo Campus 8, né, acolhido pelo Campus 8 para fazer as nossas atividades por lá. Então a comemoração vai ser a mudança. Sim, também. Vamos inaugurar na nova sede e também fazer uma exposição, né, colocar um espaço expositivo e fazer essa comemoração dos 20 anos. Flor, então é importante comentar, né, que o Bruno Segalla foi vereador da nossa casa aqui da Câmara de Vereadores e, inclusive, nós temos um monumento dele aqui, né? Quer contar para nós, assim, vou deixar para ti, tá? Contar. Tá bem. Que é o Monumento dos Direitos Humanos, ele fica aqui no nosso Espaço Cultural Mário Crosa, mas acho que é legal você comentar, assim, o que ele significa. Sim. Então, essa escultura, né, esse monumento Direitos Humanos, ele representa os 5 continentes, né? Ele, na verdade, é como se fosse, se a gente for olhar ele é como se fosse um tronco de uma árvore, né, que se desmembra em 5 figuras, né, humanas, representando 5 continentes. Então, ele também representa essa questão da humanidade, dos direitos humanos, do cuidado um com os outros e representa todos os povos, né? A união dos povos, né? Então, ela é bem significativa também como mensagem, né? Não só como uma obra que é muito bonita também, né? Esteticamente bonita, mas também com essa mensagem de trazer para a humanidade pensar na união, né? A união faz a força, né? Faz Exato. a diferença. Então, esse ponto para nós é muito importante aqui na casa. A gente recebe muitas escolas, a gente sempre passa por ali para mostrar esse monumento e acho que é legal para preservar e também mostrar que a gente tem essa história aqui na Câmara, né? Ana Paula, a gente estava falando aqui, né, o Na Trilha do Patrimônio Industrial, que é um projeto / iniciativa, né? Então, conta para nós, ele revela uma parte na cidade que nem todo mundo conhece. Como que surgiu essa ideia, assim, né? Onde que você estava quando aconteceu essa ideia de vamos fazer isso? Bom, então, Na Trilha do Patrimônio Industrial, ele segue uma linha, né, da gente trabalhar as diferentes
possibilidades de ver o patrimônio. Então, a gente tem os patrimônios materiais, os patrimônios imateriais, e de um tempo para cá, o conceito de patrimônio cultural, ele foi se ampliando, né? A gente tem, antigamente, como conceito de patrimônio, o que era consagrado, somente os monumentos, aquilo que a gente poderia observar. E hoje a gente tem uma gama muito maior dessa conceituação de patrimônio cultural, que entra, então, a questão do patrimônio industrial. As nossas indústrias são patrimônios, né? Nós somos, inclusive, Caxias é uma referência, né, em industrialização, então nós temos patrimônios industriais. E essa iniciativa, ela surge a partir das minhas pesquisas para o doutorado, que é voltado para a área do patrimônio industrial, por causa da minha experiência, já faz muitos anos que eu trabalho com acervos históricos de indústrias, na organização desses acervos. Então, a minha pesquisa do doutorado foi focada nisso e, partindo das pesquisas, das análises, eu comecei a fazer aquele questionamento, né? Ana, só antes de tu continuar, tá passando as imagens aqui aqui do nosso arquivo, aqui da TV Câmara, né? Que são pontos de referência aqui de preservação. E essa pesquisa, ela surgiu justamente desse questionamento. A cidade conhece os seus patrimônios industriais? E a partir dessa pergunta, né, que eu fui constituindo, então, toda essa pesquisa, inicia, então, com o levantamento onde estão os patrimônios industriais de Caxias do Sul. E a grande surpresa foi descobrir que a gente tinha mais de 150 vestígios, não precisa ser necessariamente o patrimônio, o prédio, a fábrica, mas vestígios de patrimônios industriais. Então, a gente cria um mapa interativo, né, digital do patrimônio industrial, onde estão mapeados todos os patrimônios industriais da nossa cidade. Então, surge a partir disso e para frente, né, tem outras iniciativas. Então, ele continua ainda. Continua. Flor, quais os desafios que vocês têm para manter essa memória viva dos monumentos que estão sob a responsabilidade de vocês no Instituto? Então, a nossa responsabilidade enquanto acervo, né? Nós temos mais de 8.000 itens, né? Então, no acervo, alguns desses 8.000. Isso, alguns deles ficam... Claro, quando a gente fala de acervo, entra as esculturas, as próprias obras, né? De arte, mas também entram os rascunhos dos desenhos das obras, as fotografias, os livros, né? Porque é um acervo da vida e da obra, né? Do Bruno Segalla. E em relação aos monumentos, os monumentos eles são públicos, né? Ou eles ficam em espaços públicos. Então, nós temos esse olhar de divulgar, né? Os monumentos que eles são uma obra do Bruno Segalla. Mas uma questão que a gente tem muito no Instituto é como a questão de recursos, né? Tanto pessoas para trabalhar de forma voluntária, fazendo parte da diretoria ou como membros voluntários, né? Da associação. Ou também como recursos financeiros, né? Que hoje a instituição se mantém de projetos, né? Via leis de incentivo à cultura ou editais. Então, agora, recentemente, fomos contemplados, né? Em um edital da Política Nacional da Aldir Blanc e pudemos fazer um projeto que se chamou Museus, Monumentos e Memórias. Inclusive que a Ana Paula foi a mentora, né, da parte ali mais da educação patrimonial, né, de como conduzir as oficinas com os alunos. E aí a gente pode, então, trazer 10 escolas para fazer essas oficinas, né, de educação patrimonial e eles poderem ter um contato maior, tanto com o acervo do Bruno Segalla, como com os monumentos e com as suas próprias memórias, né, que a gente faz esse exercício com eles. Ana, qual que foi a maior surpresa, assim, ou descoberta durante esse mapeamento e pesquisa desse patrimônio? Bom, a maior surpresa foi a gente ter localizado essas mais de 100 indústrias, né, 100 vestígios de patrimônio industrial, mas também foi receber em mãos um almanaque de 1913, que falava sobre as indústrias do Rio Grande do Sul.
E uma seção, então, desse almanaque era dedicada a Caxias do Sul, onde ali, então, tinham algumas indústrias e que explicava seção por seção de cada indústria. Então, por exemplo, na Eberle, né? Tinha seção tal, que faziam isso, trabalhavam tantas mulheres, tantos homens, um descritivo completo de como que era o processo industrial. Então, acho que essa foi a grande revelação, né, que a gente encontrou. Flor, o que mais te emociona, assim, no contato com o público, né? Que eles têm contato a essas obras, no dia a dia, o que mais te chama atenção, assim? Bom, principalmente com as crianças, né, e os adolescentes, o que é significativo para eles é essa emoção que eles têm de muitas vezes não ter tido nenhum contato, né, com a obra do Bruno Segalla, ou não ter saído do seu bairro, da sua região. Então teve um momento, né, que a gente fez umas oficinas com contrapartidas, né, e um dos meninos me disse assim, a gente foi só mostrar a exposição, né, fazer a mediação da exposição, e depois nós íamos fazer uma oficina de caixa de memória, né, que é uma atividade educativa que a gente faz. E depois que a gente fez a mediação na exposição, ele veio caminhando do meu lado e disse assim, prof, que eles nos chamam de prof, né, prof, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu disse para ele, bom, ainda vai ficar muito mais bonito, né? Porque tu vai fazer mais uma oficina. Então, essa criança, ela não tinha saído da sua comunidade, não tinha tido a oportunidade de fazer uma visita mediada. A gente chama na cultura de visita mediada, mas para eles é um passeio, né? É de conhecer, né? De ter essa expectativa também de poder construir outras coisas, de poder fazer arte, né? O Bruno Segalla, né, viveu da sua arte, então também para eles reverbera essa emoção. Sim, então as visitas seguem, vocês têm esse projeto de continuar com as visitas sempre? Sim, na verdade esse projeto agora já encerrou, né, agora recentemente encerrou, mas nós temos, né, sempre um projeto que chama o Plano Anual de Atividades do Instituto, que nele contempla então a preservação do acervo, então a contratação de pessoas para fazer a higienização, a catalogação, né, porque tudo isso tem que ser mantido, né? E também as ações educativas. Então, nessas ações educativas, nós temos tanto o projeto Memória Viva, que é para grupos que querem visitar o Instituto e fazer uma atividade como passar na exposição e fazer mais uma oficina, como o projeto Onde Estou, que é um projeto também com 13 encontros com as escolas, onde eles vão no Instituto, num dos encontros. Em outro encontro, a gente visita a cidade, né, ou os monumentos, ou outro espaço de cultura. E no terceiro encontro, eles podem fazer uma oficina de arte. Aí seja com argila, ou fazer cartão postal, enfim. De acordo com a turma, a gente preserva, né? Enfim, elabora a atividade. Mas para esse projeto acontecer, a gente precisa de patrocínios, né? Aí nós temos um projeto aprovado, né, pela Lei Rouanet, em captação, né? Para termos esses recursos para poder dar continuidade às nossas atividades. Legal. Ana, tu acha que depois que as pessoas têm acesso ao projeto, elas têm maior interesse, demonstram maior interesse depois de conhecer um pouco mais da história, né, através Na Trilha? Sim, Na Trilha, então, além de toda a pesquisa, desse mapeamento, o ano passado a gente propôs, então, circular com a comunidade, com as escolas, por alguns patrimônios industriais. O ano passado, então, a gente optou pelos patrimônios industriais ressignificados, então, que hoje ocupam outros empreendimentos. E quando a gente recebe esses grupos, né, que algumas pessoas nos revelam, eu nunca tinha entrado aqui. Eu não tinha ideia que isso aqui tinha sido uma vinícola, que isso aqui tinha sido um moinho. Então, a percepção delas começa a ser diferente. Elas passam a olhar aquele lugar que elas olhavam na correria do dia a dia com outros olhos, né? Isso fez parte da história da minha cidade. Isso fez parte da minha história, né? Então, às vezes, passavam sempre, quando criança, eles contavam. Eu lembro quando eu era criança que eu passava aqui na frente. Então, tem essa relação de pertencimento. Sim. Então, sim, eu tenho convicção de que desperta esse senso de pertencimento.
Tanto que nós estamos, então, esse ano com na trilha do Patrimônio Industrial Galópolis, que nós abrimos, então, também as visitações para a comunidade, e nós temos visitas agendadas, então, agora para o dia 16, em comemoração, então, ao Dia Nacional, né, do Patrimônio Estadual, e nós estamos com todas as vagas esgotadas. Do dia 29 de setembro, que vai ser o próximo, dia 27, né, de setembro, que vai ser o próximo, nós também estamos com a turma fechada. Então, as pessoas estão buscando fazer essa participação justamente pelo vínculo que isso acaba criando com elas. Inclusive, a TV Câmara fez reportagem, né, de uma das fases, né? Conta pra nós qual que é, que a gente comentou antes do programa. Isso, então, a TV Câmara fez, então, a reportagem conosco no ano passado, em 2024, que a gente fez, então, essa trilha, né, pelos patrimônios ressignificados. Então, a gente fez o Pátio Eberly, o Moinho da Estação, o Moinho da Cascata, o Pátio da Estação, a academia, né, a Encore, que então lá tinha a Cooperativa Vinícola São Vítor, a FSG, que foi a nossa, então, a Cooperativa Rio-Grandense. Então, a gente passou por diferentes empreendimentos, né? E nesses empreendimentos, a gente também conseguiu traçar um pouco da história da industrialização de Caxias do Sul, passando pelo metal mecânico, pela vitivinicultura, pela moagem do trigo. Então, são perspectivas, né, de também conhecer a história desse processo todo que leva hoje a Caxias ser reconhecida por uma cidade industrial. E a ideia, então, é manter permanentemente o projeto. Olha! Esse é o nosso sonho, né? Que isso seja um projeto que perdure por muitos anos, né? Porque conteúdo, patrimônios e história nós temos. Então, a gente tem aí eu sempre digo que na trilha do patrimônio industrial é um leque de possibilidades, que a gente tem muitas coisas para serem descobertas ainda. Então, gostaríamos muito que ele fosse um projeto permanente, mas a gente também, assim como o Instituto Bruno Segalla, todos esses projetos desde 2022 do Trilha, eles vêm sendo feitos com editais, participação de editais, leis de incentivo. Então, a gente também precisa desses recursos para dar continuidade a projetos assim. Sim, eles dependem, então, dos editais e também dependem do interesse da comunidade, né? Sim, também, de eles participarem. Mas isso a gente já tem visto, eu até disse que eu sou muito grata pela comunidade, porque eles realmente abraçaram na trilha do patrimônio industrial. Eu não tenho, assim, em nenhum momento a gente teve, em alguma das visitas, não ter público, em alguma das palestras, não ter participação da comunidade. Tanto é essa participação que nós mudamos até o mapa digital para mapa digital interativo, porque a gente fazia as visitas e as pessoas queriam contar suas histórias em relação àquele patrimônio. Então, hoje, nosso mapa digital, ele é interativo, então você pode acessar, escolher o patrimônio industrial que está listado lá e deixar o seu depoimento em áudio, em vídeo ou escrito, para também fazer parte da história desses patrimônios. Então, a gente também está fazendo um levantamento, né? E guardando as memórias orais da nossa comunidade. Flor, tu queria complementar? Não, era para falar do mapa digital, né? Que é muito importante, porque ele surgiu também, essa ideia de preservar a memória, né? De quem está visitando esses patrimônios, ele surgiu nessas visitas mediadas. E um projeto vai surgindo do outro, vamos dizer. E também, numa dessas visitas mediadas, também tivemos uma pessoa que nos convidou para fazer esse projeto em Galópolis. E aí surgiu o projeto que estamos realizando agora em Galópolis. E assim por diante. Então, em cada momento, a gente vai complementando e vai, enfim, criando novos projetos a partir dessa temática que é tão importante para a nossa região, né, da industrialização, e também contribuindo aí com essa preservação da memória. E de acordo também com os interesses da própria comunidade, né? Então, a gente sentiu a necessidade de que eles queriam falar, queriam contar as suas histórias. Não, então vamos dar a oportunidade que as pessoas contem as suas histórias através do mapa interativo.
Bom, meninas, a gente sabe também que patrimônio é muito mais do que só o material, né? Ele também tem o imaterial, né? Ele é muito mais que casarões, que prédios, né? A gente tem muito mais para contar além disso, né? Mas é um tema para o próximo bloco, porque a gente já encerrou esse. Então, no próximo, a gente vai falar um pouquinho mais da cultura, né? Do patrimônio também cultural que a gente tem da nossa cidade. Então, vocês vão ficar aqui conosco e você que está nos assistindo, fique aí. Nós também voltamos já já. Notícia histórica para os brasileiros. Depois da tristeza da volta da fome no país, a FAO e a ONU acabam de anunciar que o Brasil, em apenas 2 anos, conseguiu sair novamente do mapa da fome. Em 2023, o governo do Brasil fez um compromisso de combater a desigualdade e assegurar 3 refeições ao dia para a população com o Plano Brasil Sem Fome, que garante comida saudável, alimentação escolar e gera renda para todos os brasileiros. Temos orgulho de superar todas as previsões e tirar milhões de pessoas da fome, entre elas a Luana. A gente não gosta de ver o filho da gente passar fome igual a gente passa. Eu abri a despensa e ver que tem coisa hoje para me dar para meus filhos. É um alívio. Por isso o Brasil vai seguir trabalhando e cuidando dos brasileiros. Brasil Sem Fome, prato cheio, país soberano, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. De volta com o programa Entre Elas, nessa edição falando sobre patrimônio, e a gente queria comentar, né, sobre o tombamento, que é um instrumento que a gente tem, que é para preservar o patrimônio, e é um reconhecimento também, né, aos nossos prédios, enfim, que temos aqui na cidade, especialmente aqui de Caxias. E a gente queria também trazer um dado, né, que foi passado para nós no intervalo, que a Maesa, que é o nosso complexo aqui urbano, né? Então ele é o maior complexo arquitetônico do estado aqui do Rio Grande do Sul, com 53 mil metros quadrados. A gente tem aqui na cidade também 55 patrimônios. Destes, 4 estão em processo de tombamento e 2 são patrimônios estaduais. Então, são bastantes, né? Desculpa. E, nesse sentido, a gente também vai fazer um resgate, então, da nossa identidade e cultura que passam por esses prédios, por esses símbolos, na verdade, né? São símbolos, não deixam de ser. Mas também é muito mais que isso, é muito mais do que material, né? Também tem o imaterial. Então, eu queria, talvez, que vocês trouxessem, dentro da opinião e conhecimento de vocês. Flor, pra ti, qual que é a maior construção que simboliza aqui a cidade? A maior construção que simboliza a cidade hoje, para mim... Pra ti, isso. Nas edificações, posso citar uma indústria que a gente... Pode ser? Claro. Uhum. Hoje, atualmente, né? A que eu resguardaria, assim, que traria aos olhos é a Cotegal, que é a cooperativa lá de Galópolis, Têxteis de Galópolis, que ela é uma indústria centenária, né? Que ela iniciou como uma cooperativa, depois se transformou numa empresa privada, aí passou por algumas sociedades, foi vendida, e agora, já há 25 anos, né? Foi... de novo voltou a ser cooperativa. Então ela traz, além da história centenária, que tem máquinas lá de 90 anos, enfim, 85 anos, tem essa formação de uma região, né, que é a região de Galópolis, né, com a Vila Operária, com outras edificações vinculando tanto a questão do trabalho, do empreendedorismo e da vida comunitária. Então, ela é um exemplo que uniu essas duas frentes, né? Digamos assim, dos empresários e dos trabalhadores. Então, e hoje, né, é uma comunidade que está aí querendo se potencializar como um destino turístico importante aqui na nossa região, e também traz todo o significado, né, da imigração italiana, enfim, porque o seu Hércules Galó veio, né, da Itália, esses que iniciaram a cooperativa, agora eu não lembro o ano, Ana, mas tudo bem, deixa assim, também vieram, né, da Itália, né, também trabalhavam numa indústria têxtil na Itália, então tem todo esse significado, assim, né, nessa empresa, né. E é o único em operação no Brasil, né? Sim. Uhum.
Não tem. Exatamente. Sim. Ana, qual tradição imaterial, assim, que você acha que não poderia se perder? Material e Imaterial. imaterial. Tu sabe que eu tava aqui ouvindo a Flor falar, e daí também tu tava comentando sobre a questão do patrimônio imaterial, e tem um patrimônio imaterial que a gente quase não pensa nele como um patrimônio imaterial, mas que quando eu subo lá e ouço tocar, ele me desperta várias simbologias, que é o relógio, né, da torre da Eberly, que ele é um símbolo da nossa cidade. E quando eu escuto aquelas batidas, Que é... me faz lembrar que eu tô em Caxias. Exatamente, ele é muito simbólico da nossa cidade e o som dele é um som, né? Então ele é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Ele marcou o tempo, marca o nosso tempo ainda hoje. Sim, isso é verdade. E qual tradição que vocês viram renascer, assim, ou ganhar força nos últimos anos? Tradição, eu acho que essa questão da valorização dos patrimônios. Eu acho que depois que a gente trouxe, né, a iniciativa do Trilha, de fazer as pessoas percorrerem pelos patrimônios industriais, a própria iniciativa do IBS de levar as crianças, né, a partir das escolas, a conhecerem os monumentos, eu acho que deu uma... E mais os 150 anos da imigração italiana. Comemorado esse ano, Exato. Eu acho que isso trouxe à tona uma coisa que daqui a pouco estava meio adormecida na nossa cidade, que é essa questão da volta, né, da valorização da nossa história, só que hoje sobre diferentes perspectivas. Então, eu acho que é esse pertencimento. Eu pertenço a essa cidade, ou na indústria, ou na imigração italiana, sobre diferentes aspectos, ou sendo um imigrante, né? Então, eu acho que é isso que ressurge. Sim, até sendo imigrante de outras origens, né? Exato, também. exato. E também a questão do turismo, né? Também esse resgate do turismo, da potência turística que Caxias tem. A gente escuta ainda, né? E infelizmente, muitas pessoas dizer que não tem nada para fazer em Caxias. Mas nós que convivemos, né? Com a área cultural, com a área turística, a gente diz que não tem agenda para fazer tudo que tem para fazer em Caxias, né? Nossa, é verdade. Essa que é a verdade. Nós temos o movimento tradicionalista, nós temos as questões da história, né, da imigração italiana e dos outros imigrantes que também construíram e constroem a cidade, né? Flor, tu acha que é falta de interesse das pessoas? Tu acha que é falta de conhecimento quando as pessoas dizem isso, que não tem o que fazer ou não tem aonde ir, né? Quando elas comentam isso, porque, nossa, eu acho que Caxias é riquíssima, assim, tanto em prédios, quanto em estrutura, quanto em eventos. E às vezes parece que as pessoas não chegam, não têm um acesso, né, até elas. Pois é, quem tem curiosidade consegue acessar, né, essas informações, essas visitas e todas essas atividades gratuitas, né, que a cidade proporciona. Muita coisa gratuita, tem muita coisa paga também, mas essas gratuitas, as pessoas curiosas, né, e bem informadas que acessam mais. Mas eu acho que o que falta, né, na nossa comunidade, não é só em Caxias do Sul, é a educação, né? A educação para o patrimônio, a educação do pertencimento, né? Então, se a gente começa desde a primeira infância, né, levar as crianças nos museus, nas galerias de arte, num teatro, num espetáculo musical, elas vão desenvolver esse gosto também pela cultura e o respeito, né? Principalmente o respeito também pela nossa cidade e por aquilo que é público, né, que é de comum a todos. E daí foge de ficar só no celular, só no computador, e daí, né, Ana, cria essa coisa de pertencimento, né, porque é um desafio hoje com essa era digital, né, essa coisa de se pertencer, porque eles estão sempre, né, dentro de um celular. Então, como é importante esse resgate para lembrar que pertence a um lugar que tem uma história, que tem uma cultura, que tem o que fazer, né? Hoje a gente teve uma visita com uma das escolas e eu sempre pergunto para eles, né, a primeira pergunta, o que é patrimônio, né? O que vocês entendem por patrimônio? E eu sempre começo explicando para eles que o maior patrimônio deles é a vida deles.
depois é a família, aí a gente sai de dentro de casa, a gente vai ter o patrimônio público, o que é o patrimônio histórico, o que vira histórico. Aí eles até comentaram, a nossa escola então pode ser um patrimônio? Sim. Ele é o patrimônio de vocês, é onde as relações se estabelecem, as relações de cultura, as relações de convivência, e é fazendo essa, né, complementando do que a Flor falou, é fazendo esse movimento deles entenderem que se eles pertencem à escola, eles pertencem à cidade, ao estado, ao Brasil. Então, para eles compreenderem que o patrimônio, ele pode estar bem perto deles, pode estar um pouco mais distante, mas eles pertencem àquilo. Ana, e tu acha que na nossa cidade tem algum patrimônio que está ameaçado? E por quê? Durante a pesquisa Na Trilha, do primeiro inventário que a gente fez do patrimônio industrial, eu realizei algumas visitas técnicas. Aqueles vestígios que ainda tinham, porque a gente até fotografamos o que tem hoje de vestígio dos patrimônios industriais, e um deles, que a gente inclusive não pôde acessar, foi do Lanifício de Anella. Ele é um patrimônio que é tombado, mas a gente não conseguiu acessar por causa da precariedade que está o patrimônio. Então, esse é um que me veio agora bem forte na cabeça, porque eu lembro que eu fui até lá, fiz as fotografias, mas a gente não teve acesso, porque ele não tem condições de acessibilidade. E daí não tem muito o que fazer, né? Flor, o que faz um lugar ser único e reconhecível no mundo, assim? Até quando se fala da nossa cidade também, a nossa cultura, a nossa... Um lugar acolhedor, né? Que as pessoas sejam bem recebidas, que as pessoas sejam acolhidas, né? Naquilo que estão procurando naquele lugar. Que elas possam, então, também ficar à vontade, né? Para perguntar, né? Para questionar, né? Também sem serem, digamos assim... podadas, né? Vamos dizer assim. Então, um lugar que possa haver diálogo e aprendizado também, muito importante. Ana, preservar é contar histórias, né? Por que isso é importante? Bom, a gente... eu sempre, nas atividades, né, com as crianças, eu sempre peço muito para eles observarem. Observem. Para que eles tenham a primeira percepção. Se eu observo uma chaminé, é só uma chaminé. Mas se eu observo uma chaminé carregada de história, de memórias, ela tem outro significado. Então, um vestígio do patrimônio industrial sem a sua história, ele é só um vestígio. Ele precisa ter toda a sua contextualização para que ele se torne um patrimônio. E, meninas, quais as perspectivas para vocês? Vocês chegaram até aqui. Qual é a ideia de continuação para vocês? Bom, eu espero continuar Na Trilha do Patrimônio Industrial. Como eu falei antes, ele tem um leque de possibilidades de pesquisa, de incentivos, inclusive de ferramentas pedagógicas para os professores, para os alunos. E também ele pode ser um incentivo para que outras iniciativas semelhantes a essa possam ser realizadas na nossa cidade. Então, eu acho que é instigar realmente a comunidade para que elas continuem fazendo essas atividades, participando das atividades, para que a gente tenha essa preservação do patrimônio. Bom, para o Instituto Bruno Segalla, a gente agradece muito, né, a acolhida, né, da Universidade de Caxias do Sul, né, no campus sede. E também quer, né, que digamos assim, que a cidade reconheça o Bruno Segalla pela importância, né, da obra artística que ele tem, né, e o que os monumentos dele também trazem para a cidade. Nós temos o Jesus Terceiro Milênio lá no Parque da Festa da Uva, nós temos a Instinto Primeiro na nossa Praça Dante Alighieri, e a Ana Heck, a estátua de Ana Heck, o Padre Giordani. Então, onde a gente for na região de Caxias, nós encontramos Bruno Segalla. Nós queremos que as pessoas também o encontrem, então nos visitem, que também as empresas, né, e o poder público continuem nos apoiando para a gente poder realizar essas iniciativas e continuar com a nossa missão de educar, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, de todas as idades, né? O IBS trabalha com todos os públicos. Vocês comentaram da parceria com a UX, né? Que outras parcerias poderiam ser tentadas para também ter... Que parcerias que vocês
acham que dariam certo? Bom, eu acho que parcerias com as empresas, né? A gente tem instituições, né, de preservação, né, do patrimônio. Então, próprio poder público, né, iniciativas que possam ser contempladas juntas, realizadas juntas, né? Eu acho que é um casamento de políticas públicas com a comunidade, né? Exato, para que a gente tenha mais força, né? Não são ações isoladas, às vezes elas não causam tanto efeito quanto se a gente se reunir e, não, a nossa estratégia como cidade para a preservação do patrimônio é essa. Vamos todos que têm iniciativas nesse sentido se juntar para poder promover essas parcerias, né? E sobre as políticas públicas, bom, que a gente tenha a garantia da continuidade delas, né? Então, aqui em Caxias nós temos a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, nós temos o edital do Financiarte. No governo do estado, nós temos os editais e também o Procultura, né, que é a LIC estadual. E no governo federal, então, temos a Lei Rouanet. E que as empresas, né, que possam aportar esses recursos, né, que digamos assim, é uma forma de destinar uma parte do imposto para esses projetos, onde elas sabem onde vão ser aplicados os recursos e elas estão contribuindo, né, socialmente também com essa questão da educação. Né? Porque os nossos projetos, eles são educativos, são educar para a convivência, educar para a cultura. Então, que as pessoas, né, e as empresas, porque a pessoa física também pode contribuir, tenham essa consciência, né, da importância dessas políticas públicas, porque atualmente a gente não tem o público educado para pagar, né? Ou muitas vezes o público não tem condições, né, de acessar esses projetos, essas iniciativas, ou essas questões culturais. Então, a gente ainda precisa das políticas públicas para formar público, como nós dizemos, e divulgar o patrimônio, e divulgar essas iniciativas culturais e educativas. Ou vocês acham que as maiores dificuldades hoje estão nessa falta de conscientização? O que a gente pode ser apontado, assim, quais as maiores dificuldades na hora de preservar? Eu acho que um pouco dessa falta de conscientização, mas que nem eu falei antes, eu acho que a comunidade está revendo, né? Acho que ressurge esse sentimento de pertencimento. Então, isso contribui muito, porque a comunidade se direciona à preservação, a criar os movimentos, né, de preservação quando há alguma especulação imobiliária, algo nesse sentido, né? Então, a comunidade tendo essa consciência de preservação, ela se mobiliza para tal ação, né? Não, vamos impedir de alguma forma, usando as leis, enfim, o poder público para que isso seja inibido, né? Então, eu acho que sim, acho que a conscientização é uma coisa que a gente tem que trabalhar de forma contínua. Você já viram algum espaço, assim, abandonado, ficar vivo novamente, depois de ter essa conscientização aqui na cidade? Eu acho que tem o Moinho da Cascata. Eu acho que esses patrimônios que a gente fez, na trilha do patrimônio industrial de 2024, que são os ressignificados, eu acho que eles passaram a ser olhados, né, com outros olhos. Então, eu acho que sim, que daqui a pouco sabiam que tinha um novo empreendimento ali, mas não conheciam a história do lugar. Então, eu acho que é um ressurgimento. E acho que as pessoas também podem ajudar nessa situação do patrimônio, né? De valorizar, de pertencer, acho que nesse sentido, cuidar, de cuidar, né? Que muitas vezes não cuidam, né, do patrimônio. Eu acho que nesse sentido também, né, tem que ter práticas, digamos assim. É um pouco ser apaixonado pela história, né? É o porquê que existe aquela casa, porquê que existe aquele prédio, aquele edifício, né? Quais foram as histórias que passaram por ali? Ou qual foi o sacrifício, né, que essas pessoas fizeram para fazer essa edificação, né? E para construir esse patrimônio que hoje muitas vezes é tombado, muitas vezes é ressignificado, né? Então, e aproveitar, né, esses que são ressignificados, e também a gente agradece também a essas pessoas que
também, porque eles tinham a opção de derrubar e fazer um novo prédio, né? Alguns deles. Algumas coisas foram perdidas também, né? Não teve como. E optaram por ressignificar, de manter os vestígios. Então, isso é muito importante. É uma questão de conscientização, né? Assim, do que é importante para todos. Mas, claro, que a gente entende que não é para todas as pessoas que reverbera essa questão de preservação da história. Mas a gente pode pedir, no mínimo, um respeito, né, pela história e pelos esses vestígios históricos que nós temos aqui na nossa cidade. Bom, meninas, estamos encerrando o tempo, né? Então, foi muito bom conversar com vocês, trazer um pouquinho dessa história da preservação, né? Isso que preserva o que somos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que o patrimônio é o elo entre o passado, presente e futuro. E cuidar dele é cuidar das nossas raízes, da nossa identidade, da nossa cultura. E depende de todos nós, né? Não só de uma pessoa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, porque eu acho que vocês vão plantando uma sementinha e também vão ajudando a perpetuar essa história, a nossa cidade. Também incentivando as pessoas a se apaixonarem pelo patrimônio, pelos prédios, pela nossa história, né? E através disso a gente vai cuidando e alimentando e perpetuando tudo isso. Você que nos acompanhou, muito obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilha, divulga. Se você tiver sugestões, também estamos prontos para receber. E obrigada pela sua companhia e até um próximo Entre Elas.